cerca de 1453, algo assim, na virada da Idade Média para a Moderna. Muito bem, mas qual é o caminho? É a sua pergunta. Aqui nos lembraríamos de Herculano Pires, com um amor muito grande pela sua obra, e Herculano Pires, na sua vasta obra, tem uma delas que nos aponta para a agonia das religiões. É a colocação de Herculano Pires, é o título de uma das suas obras. Mas ontem tivemos um aprendizado muito grande com, se me permitir, o amigo, e mais do que amigo, eu não sei se você o conhece, o irmão Jeter. Eu não sei se você o conhece, não sei. Fica a provocação aí. E ouvimos na sua fala ontem, fala para mim, aprendizado, ou desaprendizado, no sentido de aprender desaprendendo, que o Dalai Lama nos trouxe um ensinamento extraordinário nessa linha de pensar. Abordado por um repórter num dado momento, se bem apreendi a sua fala, o repórter lhe pergunta nesse contexto, ele dizia, mas irmão, talvez tenha dito ele, ou filho, meu filho, eu estou a falar sobre a paz, que é muito mais do que eventualmente a pergunta permitiria que se falasse. E o repórter achou que havia terminado a questão, se retirava, me parece, na sua colocação, e ele, Dalai Lama, sabe o que é, embora ele, acredito que em sábio sendo, não admitisse ser chamado de sábio, porque sábio só Deus, já aprendemos assim, pela sabedoria grega, que tinha que se acrescer um pouco mais a sua resposta. E dizia ele, se bem entendi a sua fala, o seu ensino, o seu, por intermédio do Jeter. Foi do Dalai. Ele nos dizia então, Dalai Lama, que cada religião é um ônibus, é como se fosse um ônibus, e que nos conduzem ao mesmo ponto. Mas não termina aí. A questão é que ao chegarmos lá, e na verdade nós não saímos do ponto para chegarmos lá, ao chegarmos lá temos que descer do ônibus, que é a religião que tenhamos abraçado num dado momento. Se me permite ainda, eu estenderia, porque ao vir para cá nos ocorreu o seguinte, ora, eu que creio nas múltiplas existências, eu, você que nos ouve também. Ora, se ontem fomos muçulmanos, amanhã nos tornamos católicos, posteriormente, numa outra existência, fomos judeus. E hoje somos espíritas. Podemos dizer que não somos muçulmanos? Não somos judeus? Não seríamos todas essas maravilhas que Deus nos deu para crescer ao mesmo tempo? Só que nesse dado momento entendo que sou apenas budista, por exemplo. Fechando, se me permite, esse pensamento, nós traríamos a teosofia ao nosso socorro. Krishnamurti. Krishnamurti nos disse, a religião separa se nós não somos bons religiosos. Você é budista, eu sou cristão, por exemplo. No entanto, ele diz, é fundamental a religiosidade. Que tenhamos, pois, nos dizia e nos ensinava Krishnamurti, tenhamos, pois, uma mente religiosa, efetivamente. João, você, em dado momento, você falou dessa razão e fé e dessa proposta de união. E nós sabemos que, de um lado, a razão personifica ou idealiza a condição humana e a fé, a condição divina, né? As duas, na verdade, estão presentes. A partir desse momento que nós conseguimos o casamento delas, estaríamos definitivamente conseguindo a pacificação do mundo, nós estaríamos tendo efetivamente, ainda que muito diferentes, vivendo a fraternidade. E eu lembro que Kardec disse que fraternidade seria ou será a pedra angular da sociedade do futuro. Como é que você, dentro da visão do Nova Era Consciencial, como é que você interpreta ou comenta esse tema? Nós pensamos assim também. A fraternidade é a pedra angular e talvez a pedra até aqui, por ser angular, como nos ensina a Bíblia, rejeitada até o momento,
que se torna o vértice, de fato, da grande construção. Pasteur nos disse que um pouco de ciência nos afasta da religião, de Deus. Muito conhecimento, ou muita ciência, ou muito conhecimento científico nos aproxima. Isso é Pasteur, também não literal. E o nosso entendimento é exatamente esse. Na medida em que eu, cada um de nós, você que nos ouve e nos vê, em si mesmo, não mais tem o conflito entre ciência e religião, eu me pacifico, você se pacifica, e como a sociedade nada mais é do que todos nós atuando em maior ou menor harmonia, na medida em que cada qual tenha o seu coração, a sua mente unidos e pacificados, a paz é uma questão natural de beneficiar e dar suporte a toda a humanidade. É interessante que você, falando, eu lembrei da questão de Kardec propôs aos espíritos, né, o que era a guerra, a somatória das guerras interiores. Está aí, a paz é a somatória da paz de cada um. Senhor, muito obrigado pela tua presença aqui na TV Mundo Maior. Eu é que agradeço, se me permite. E até o próximo programa. Até lá.